No Brasil, foram muitos assassinos em série que marcaram a nossa história policial com crimes bárbaros e perfis assustadores. É considerado um assassino em série, um criminoso que comete 2 ou mais assassinatos com um perfil psicopata, deixando sempre um tipo de assinatura macabra. José Augusto Amaral nasceu escravo. Seus pais eram do Congo e Moçambique. Aos 17 anos, ganhou a liberdade pela Lei Áurea. Logo depois, sem muita opção de trabalho, acabou se alistando no exército e serviu em diversas cidades brasileiras, chegando a tenente na Guerra de Canudos em 1897. Desertou por diversas vezes em batalhões que serviu, seja no exército ou na guarda policial, e por fim, acabou preso por isso, passando meses na cadeia. No ano de 1926, vivendo na cidade de São Paulo, quando já estava com 55 anos, tinha uma vida de andarilho, fazendo bicos para sobreviver, cometeu o seu suposto primeiro crime. Foi acusado de estrangular e sodomizar um rapaz de 27 anos. O corpo foi encontrado nas imediações do aeroporto Campo de Marte. Depois desse, supostamente cometeu 2 outros crimes iguais. A segunda vítima tinha apenas 10 anos e foi encontrada dias depois sem os braços. A terceira vítima tinha 15 anos de idade, mas a sua próxima vítima, um engraxate de 9 anos, conseguiu escapar da morte, porque Preto Amaral teria se assustado e o deixado no local, e em seguida foi até a delegacia denunciá-lo. Também foi acusado por uma tentativa de esganamento e atentado violento ao pudor. A forma de atrair era sempre com uma conversa amigável, pagando um café ou mesmo presenteando com alguma coisa, para depois dar o bote. Em alguns dos seus crimes, ele cometia o ato de necrofilia nos corpos ainda quentes de suas vítimas. Foi preso, torturado e confessou os crimes com detalhes. A população revoltada queria o seu linchamento e morte, mas José Augusto morreu de tuberculose antes mesmo de ser julgado, 5 meses depois de ser preso no ano de 1927. 85 anos após as acusações dos crimes que chocaram a cidade, foi realizado um júri simulado, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Preto Amaral foi absolvido, por 257 votos contra 57 pela condenação. Em 1863, na província de Porto Alegre, José Ramos era muito famoso por suas linguiças que produzia junto com a mulher Catarina. José era tido como um homem elegante e apreciador de artes. Apesar desse perfil aparentemente honesto, supõe-se que ele produzia suas linguiças com uma carne especial, que era extraída diretamente de suas vítimas. Ele e sua mulher atraíam pessoas para sua casa e as envolviam com boa comida e a promessa de uma noite quente com Catarina. No entanto, as vítimas eram logo atingidas com um golpe de machadinha na cabeça. José tinha a ajuda do colega, o açougueiro Carlos Klausner, para esquartejar e fatiar a carne das vítimas para depois ser moída. Mesmo sendo seu amigo, Carlos também foi morto por Ramos devido a desentendimentos. Os crimes só foram descobertos em 1894, chocando cerca de 20 mil habitantes da província na época, muito tempo depois de a vizinhança toda do açougue já ter se deliciado com as linguiças de José Ramos. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu na cadeia. Catarina foi para um hospício, onde também ficou até morrer. O número de vítimas é desconhecido, mas existe o registro de alguns crimes e José Ramos pode ser considerado o primeiro assassino em série brasileiro, ao lado de Preto Amaral. O Monstro do Morumbi é o apelido de José Paz Bezerra, um serial killer brasileiro responsável pela morte de mais de 20 mulheres nos estados de São Paulo e Pará. Sempre seguindo o mesmo esquema de assassinato, foi o responsável por Dias de Terror, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nasceu na cidade de Alagoa Nova, no interior do estado da Paraíba em 1945. Seu pai sofria de hanseníase, de forma que Bezerra era o principal responsável pelos cuidados com sua saúde. Diante da pobreza extrema em que viviam, sua mãe passou a se prostituir. Posteriormente, Bezerra, sua irmã e sua mãe migraram para a cidade do Rio de Janeiro, indo morar em uma de suas favelas. Lá, a mãe de Bezerra encontrou um novo companheiro, que tolerava a prostituição da mulher. Aos 10 anos, Bezerra fugiu de casa e passou a viver nas ruas do Rio de Janeiro,
vendendo balas na estação central do Brasil. Durante sua adolescência cometeu pequenos delitos, sendo diversas vezes internado em instituições correcionais até completar 18 anos. Nessa época, alistou-se no Exército Brasileiro. Acusado de pequenos furtos, desertou e desapareceu até o final da década de 60, quando encontrava-se em São Paulo. Os corpos das mulheres mortas eram abandonados em terrenos baldios do Morumbi, sempre com as mesmas características, nuas ou seminuas com pés e mãos amarrados, com uma corda improvisada com pedaços de suas roupas, meias de nylon, sutiãs, calcinhas, lenços, blusas e saias. A boca, o nariz e os ouvidos estavam sempre tampados com pedaços de jornal e papel amassados, além de uma tira de tecido que servia como mordaça e como um objeto de enforcamento. Além de matar, Bezerra levava o dinheiro, joias e uma peça de roupa, que dava de presente à sua esposa, que mais tarde o denunciou à polícia por não aguentar mais a situação. Com isso, ele fugiu para o Pará, onde matou mais 3 mulheres, mas logo foi preso e confessou os crimes. Segundo a polícia, a razão de seus crimes poderia estar ligada à sua infância traumática, pois ele escolhia as vítimas que tinham características físicas parecidas com as da sua mãe, que o levava aos programas quando ele era criança. Ele assumiu ter matado mais de 24 mulheres, mas foi condenado pelo assassinato de apenas 4 vítimas, pois foram as relacionadas a provas concretas. Ele cumpriu a pena máxima de 30 anos, foi libertado em 2001 e ninguém sabe do seu paradeiro. Em 1927, Febrônio aterrorizou a população do Rio de Janeiro. Ele se deu o apelido de Filho da Luz, pois afirmava estar lutando contra o demônio. Nasceu na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, era o segundo de 14 filhos. Seu provável nome verdadeiro era Febrônio Ferreira de Matos, mas ganhou fama como Febrônio Índio do Brasil, o Filho da Luz, pois assim se apresentava para policiais, jornalistas, autoridades judiciárias e psiquiatras forenses. Seus crimes foram marcados pela situação em que as vítimas foram encontradas, nuas e tatuadas com as letras D, C, V, X, V, que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida, imã da vida. A tatuagem serviria como talismã para aqueles que a exibissem no corpo. As vítimas foram mortas por estupro seguido de estrangulamento. Ele abordava as vítimas, todos eram homens jovens ou crianças, com promessa de emprego, e depois as levava para a Ilha do Ribeiro, onde praticava os crimes e abandonava os corpos marcados. Ele foi preso. Depois de alguns familiares das vítimas o reconhecerem, ele assumiu alguns dos crimes. O criminoso morreu em um manicômio aos 89 anos em consequência de enfisema pulmonar. Seu corpo foi discretamente sepultado em 5 de setembro de 1984, no cemitério do Caju. O motoboy Francisco de Assis Pereira tinha uma forma de atrair as suas vítimas que se repetiu em todos os crimes. Ele prometia uma sessão de fotos para moças que pretendiam seguir carreira de modelo fotográfico. Uma vez que ele conseguia levá-las para o Parque do Estado, na divisa da cidade de São Paulo com Diadema, Francisco as estuprava, espancava e matava por estrangulamento com cadarço de sapato, ou uma cordinha que carregava sempre em sua pochete. Conhecido como maníaco do parque, Francisco conseguiu atrair 14 mulheres para o local, sendo que 5 delas conseguiram escapar com vida, depois de serem estupradas. Após ter o seu retrato falado divulgado, o maníaco fugiu, mas foi capturado uma semana depois no Rio Grande do Sul, quando um pescador o reconheceu e o denunciou à polícia local. Francisco confessou que havia matado todas as 9 mulheres encontradas no Parque do Estado, e foi condenado a 274 anos de prisão. Sobre o motivo que o levou a cometer os crimes, o assassino dizia que tinha um lado ruim dentro dele e que não conseguia controlar, e também afirmou que foi molestado quando era criança por uma tia e violentado por um patrão na adolescência.